Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estão todos bem? Esse calor aí, hein? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 9, verso 6. Confesso aos irmãos que a mensagem não era essa, irmãos. Tinha colocado outras ideias, mas aí hoje, na hora do almoço, mudou tudo. A mensagem era em cima de Tiago e mudou. E aí foi correria, hein? Porque trabalhando e vindo coisas diferentes, para colocar as coisas em ordem foi difícil. Mas Deus deu graça. E vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? O título da mensagem é Deus forte. Nos dias de hoje, há muitas pessoas de Deus que vivem uma vida sem Deus. Vocês conhecem alguém assim ou não? Acho que está cheio, né? Pessoas de Deus, que diz ser de Deus, que vivem uma vida sem Deus. Entretanto, não sabem ou não querem admitir que estão vivendo uma vida de pecado, de erro, de promiscuidade, e poderiam livrar-se disso tudo se acreditassem que o Senhor Jesus é o Deus forte mencionado por Isaías, o qual poderia libertá-los de qualquer escravidão. O profeta ainda disse que o restante dos filhos de Israel, aqueles que seriam chamados pelo Senhor, iriam converter-se a Ele. Por essa razão, não há motivo para viver debaixo do jugo do mal. Nos rendemos ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Logo, esta é a boa nova que temos de pregar a todos aqueles dominados pelo pecado. Creia, pois o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus forte. Agora vamos lá, espero que as minhas ordens aqui, que eu tive que fazer um pedaço na folha, um pedaço no celular, espero que as ordens tenham ficado certas aqui. Agora vamos lá, agora eu tenho que achar as partes aqui. Quando Isaías revela que Jesus é o Deus forte, significa que não estamos servindo um Senhor qualquer. Jesus se apresenta na sua plenitude de quem de fato é. Ele é o nosso Deus forte, pois mostra autoridade sobre poderes, principados e potestades. E denuncia a natureza de como ele trabalha para aqueles que confiam nele e esperam somente nele. O seu poder nos constrange e a maneira que ele age na direção de nós, do seu povo, é maravilhosa. Da mesma maneira que o Deus Todo-Poderoso agiu com aqueles que lhe serviram no passado, ele agirá em nossas vidas, né? E aí eu tenho alguns exemplos a citar. Agora eu tenho que achar os exemplos. Moisés foi chamado por Deus e tinha um gênio forte, né? Abraão, um homem com intimidade com Deus, quando saiu de sua terra, por 2 vezes, né, acabou falando ali que a sua esposa não era esposa, né? Sansão desobedeceu a Deus, acabou fazendo coisas que não era para ele fazer. Davi, outro que amava a Deus de todo o seu coração, fazia muitas coisas por Deus, mas tinha uma fraqueza, né? Que eram as mulheres ali. Ele podia ter todas e escolheu uma que não podia. No Novo Testamento temos Pedro, né? E hoje não é diferente. Deus ainda chama os homens e mulheres cheios de falhas. E muitas vezes você fala, mas Deus é um Deus tão forte e eu sou tão fraco. Por que Deus
Por que Deus se revela, né? E olha o que vai dizer lá em Coríntios. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Coríntios 2, 12 e 10, né? Deus, ele escolhe a gente na nossa fraqueza. Agora eu tenho que achar essa parte. Espera aí. Porque nós sendo fraco, Deus nos escolhe, né? As nossas fraquezas, elas não são por acaso, elas são a fonte de manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. É o meio que Ele pode nos usar e nós não nos engrandecermos. Deus não fica impressionado com nossas forças e nem com nossa capacidade de vencer o possível, mas fica encantado quando damos conta de vencer a barreira que nos é posta e seguimos em vitória nele. Ninguém neste mundo é absolutamente brilhante. Quem convive com você ou com nós sabe disso. Mostramos muitas vezes sermos perfeitos em público, mas o nosso particular é Deus quem conhece. O nosso Deus é um Deus que não conhece derrota e tem a habilidade necessária para torná-lo livre das ações do mal. Hoje não é diferente, Deus ainda chama homens e mulheres cheios de falhas, mas com um coração pronto a se arrepender. Todos nós somos falhos, podemos enumerar listas de fraquezas, né? Temos fraquezas físicas, emocionais e até de caráter. O importante é saber o que fazer com cada fraqueza. Se as usa para o mal ou leva-las, se as usa para o mal ou levá-las perante aquele que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. Porque aí vai dizer lá em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Espera aí que eu já acho o restante, irmãos. O nosso Deus é um Deus forte. Quando nós olhamos parece que Deus, quando nós olhamos na Bíblia, parece que Deus muitas vezes escolhe pessoas fracas, mas na verdade Deus escolhe pessoas que Ele consegue direcionar, que Ele consegue trabalhar na vida daquela pessoa. Como eu citei Moisés, citei Abraão, Davi e tantos outros, né? Que estão relacionados na Bíblia. Amém, irmão? Hoje foi um dia difícil para fazer essa mensagem. Não existe Deus como o nosso Deus, e não tem força maior do que o poder do soberano, quando a palavra revela quem é Jesus e o poder que está sobre ele. Ele é imputado aos seus ombros. Vemos que não estamos sozinhos, mas do lado do mais forte servimos a quem tem todo o poder. Essa visão do Deus forte é exatamente para expressar essa batalha espiritual, em que todos que dependem dele ampliam a confiança, sabendo que quem luta ao lado do Todo-Poderoso está com aquele que tem um nome que destrói qualquer principado. Não teríamos prazer algum em viver um Deus que não tivesse esse poder e autoridade, mas com a revelação de quem Ele é e o que Ele faz, dá segurança plena a todos que se rendem ao seu nome. O maior problema é que essas pessoas que colocam em suspeito o senhorio de Cristo são indivíduos que não têm experiências vivas com esse Senhor maravilhoso. Ele sabe criar coisas novas e pode realizar sonhos, nos dando força e promovendo ideias para que possamos ver a ação do seu poder na nossa direção. Olha o que vai dizer em Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está lá em Efésios 3, verso 20.
E para finalizar, que está difícil de eu me achar aqui, que nessa noite, irmãos, você saia da igreja com a convicção de que o seu Deus, o nosso Deus, é forte e que Ele não perde nenhuma causa, batalha. Saia com esse versículo em seu coração, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que você saia daqui hoje, irmãos, com a convicção de que o Deus Todo-Poderoso, que você busca, que você adora, Ele é o Deus forte que tem todo o poder sobre a sua vida. Não pense você que a batalha que você está enfrentando, que as lutas e as adversidades que você está passando, elas serão superior ao Deus Todo-Poderoso. Como vai dizer em Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é render-se à palavra, vestindo-se com ela e partindo para a batalha, contra o mal, e com a certeza da vitória. O maior exemplo disso foi o de Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse testemunho de Jesus precisa nortear a nossa vida. Olhe para Deus como um Deus forte, como um Deus todo-poderoso sobre a nossa vida. Coloque isso em seu coração. Que você saia daqui com a certeza e com a convicção que o Deus Todo-Poderoso, que lá atrás, nos tempos bíblicos, Ele ajudou Moisés, Ele ajudou Davi a passar por seus obstáculos e por suas aflições. O mesmo Deus do passado é o Deus que está hoje presente diante de nós. Não se tema diante das situações. Muitas vezes o que acontece com o ser humano é diante de uma grande angústia, geralmente se abater. Não se abata. Olhe para esses exemplos. Tem vários outros na Bíblia, mas olhe para esses exemplos. Pessoas, homens e mulheres, que diante da dificuldade, da tribulação, da angústia, encontraram um pouquinho de força em Deus. E pôde fazer, como disse o profeta Isaías, fazer de Jesus, de Deus, a sua torre forte. Amém? Que essa noite você saia com essa convicção, independente da maneira como você entrou nessa igreja, que você saia com essa convicção, que o Deus que você serve é o Deus forte em sua vida. Amém? Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nessa noite de quarta, Senhor, eu entrego a Ti essa mensagem. Essa mensagem, Senhor Deus, que tem como mensagem principal a força que há no Teu nome. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, essa noite com a certeza de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é o nosso Deus forte, que o Senhor é a nossa mão sustentadora. Ó Pai, que muitas vezes, diante das angústias, das tribulações, nós nos esmurecemos, nós nos abatemos, mas que nós venhamos sair daqui hoje com essa convicção de que o Senhor é o príncipe da paz, de que o Senhor é o Deus que está conosco, de que o Senhor é a força que nos move. Ó Pai amado, que esse verso de Isaías venha fazer total sentido e total fundamento em nossa vida cristã. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com a certeza de que o mesmo Deus que agiu lá no passado com homens e mulheres que muitas vezes até deslizaram diante de Ti, que falharam, mas que o mesmo Deus que estendeu a mão e disse: eu estou aqui, filho, que aquele mesmo Deus é o mesmo Deus que está conosco hoje. Que nós venhamos sair daqui, Pai, com essa convicção. Que nós venhamos entregar a Ti, Senhor Deus, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas angústias, e que nós venhamos poder falar: o Senhor é o meu Deus forte, o Deus que tudo pode, o Deus que me sustenta, o Deus que me estende a mão. Ó Pai amado, que nós venhamos sair daqui nessa noite de quarta-feira, Senhor Deus, com essa certeza e com essa convicção em nosso coração, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é o Deus príncipe da paz. É isso que eu peço a Ti, Pai, venha trabalhar em nosso coração,
para que nós possamos enxergar essa verdade e essa certeza que é a torre forte que o Senhor é sobre nós. Que o Senhor venha ser o nosso sustento dia após dia, Pai. Assim como foi no passado, quando Moisés acabou errando contra o Senhor, quando Davi acabou errando contra o Senhor, quando vários homens e mulheres de Deus que por um deslize, Senhor, falharam perante ao Senhor, mas que o Senhor o estendeu a mão e aquela pessoa, ela enxergou que o Senhor era o Deus forte e que o Senhor era o Deus que tudo pode e tudo faz. Ó Pai amado, que o nosso coração venha se encher de alegria, que o nosso coração venha se encher de fervor sobre esta palavra, sobre esta mensagem. É isso que eu peço a Ti, Pai, nessa noite de quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja, e amém. E amém.